Certo dia, Jesus entrou com seus discípulos num barco e disse: "Vamos para o outro lado do lago." Enquanto atravessavam o lago, Jesus dormiu. Mestre! Jesus! Nós vamos morrer! As ondas inundam o barco! Vamos afogar! Salve-nos, mestre! Está melhorando! Estamos salvos! Onde está a sua fé? E eles chegaram à região de Gerasa, do outro lado do lago da Galileia. Deus abençoe a sua vida, que o Pai das luzes ilumine você, a sua família, aquele que reflete a sua glória sem nenhuma sombra e nenhuma variação, possa iluminar o seu caminho, que você possa caminhar o caminho, que você possa seguir em frente a cada dia sem desvanecer, sem desistir. Deus abençoe você. Nós estamos com mais um sacerdócio no lar e eu quero então fazer você refletir no vídeo que você acabou de assistir agora, que é Jesus acalmando a tempestade. Você percebeu nesse vídeo, então, a história narrada do livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 em diante, que mostra Jesus e os seus discípulos entrando dentro do barco. E eles ali, então, passam por momentos, por uma tormenta enorme, enquanto Jesus está dormindo. E vendo eles que não tinha como controlar o barco, mesmo sendo pescadores experientes, mesmo sendo pessoas que viam Jesus fazendo vários milagres, eles foram lá e acordaram Jesus, aonde Jesus então determinou que houvesse calmaria e houve grande bonança, de tal forma que os discípulos ficaram maravilhados. Eu quero trazer para você, à luz da palavra de Deus, aqui o versículo 23, que começa narrando essa história, que diz o seguinte: "Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam." Quer dizer, nós imaginamos aqui que Jesus é aquele que dava direção para os discípulos. Então, se Jesus ia para a montanha, eles iam para a montanha. Se Jesus ia para o templo, eles iam para o templo. Mas nesse caso, Jesus foi para o barco. E então, eles entraram no barco seguindo Jesus. E na mente deles, então, é que eles estariam seguros ali com Jesus. Eu quero dizer algo para você nesse momento. Será que Jesus sabia que haveria aquela tempestade? Com certeza ele sabia. Ele é Deus. Mas e os discípulos? Os discípulos não. E por que será que o mar não respeitou a presença de Jesus ali, dentro do barquinho que eles estavam? Por que será que o mar não respeitou, a tempestade não respeitou a presença do Senhor ali? Ora, talvez seja para nos mostrar que quando nós estamos dispostos a seguir Jesus, não estamos livres das tempestades. E é sobre essas tempestades que eu quero falar para você agora. É sobre a fé que está talvez dormindo dentro de você que eu quero falar agora. Você seguir Jesus, você estar na presença de Deus, não significa que você não vai passar por tempestades.
não significa que você não vai passar por lutas. Você vai passar por lutas. E muitas destas lutas, inclusive, elas serão fortes. Serão fortes. A Bíblia diz aqui no versículo 24: e eis que os sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Olha só, não foi uma tempestade comum, foi uma grande tempestade. E muitas vezes nós temos em nossas vidas tempestades, como desemprego, como crise, como uma doença, um câncer, um mioma, um AVC, um problema na família, vícios, drogas. São tempestades. Houve uma grande tempestade. A Bíblia diz que nós devemos estar firmes. Em Efésios 6, a Bíblia diz o seguinte: e depois de ter feito tudo, ou seja, está na fé, está na presença de Deus, ficai firmes para resistir no dia mau. Então, nós entendemos que o dia mau ele vem. E eu quero dizer para você que o dia mau ele vem e ele passa. As tempestades passam. Mas a diferença não é como essa tempestade vai vir e vai passar. Mas a diferença é se você vai sobreviver a essa tempestade. Nós já vimos vários vídeos de tsunamis no Japão, terremotos, e eles vêm e derrubam e destroem. Mas o grande triunfo do ser humano é quando ele sobrevive. Então não esteja preocupado com a tempestade, mas esteja atento à sobrevivência, a se manter de pé. Você vê que Jesus dormia, mesmo em grande tempestade. Jesus estava cansado. Ele trabalhava muito, ele servia muito. As multidões eram milhares e milhares. Milhares de atendimentos. Um a um. Ele atendia, ele curava, ele abençoava. O que eu quero te dizer é que Jesus dormia ali de tal maneira, talvez até de uma maneira divina, né? Porque se era tão grande a tempestade, como que não acordava ele? Imagina a água caindo sobre ele, imagina ele todo molhado. Mas então ele estava dormindo, descansando, né? Porque ele tinha a sua natureza divina e a sua natureza humana. Esse Jesus dormindo representa a fé que dorme dentro de você. Nós podemos dizer que o barco representa a sua vida e que você representa os discípulos e que as tempestades representam os problemas que estão sobre você. Jesus dormindo significa a fé adormecida. O mais importante de tudo é que Jesus está no seu barco e que o seu barco não vai afundar. Mesmo que seja varrido pelas tempestades, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas doenças, pelos vícios, pelo desemprego, pela crise, não importa. O seu barco não vai afundar, porque Jesus está dentro do barco. Mas o que nós vemos é que muitas pessoas desistem de caminhar o caminho. Fazem um voto, né? Pegam uma pulseirinha aqui que nós entregamos para as pessoas, colocam no braço por um momento, mas depois elas desistem de caminhar o caminho. Elas já não acreditam mais. Nós vemos pessoas pulando do barco, se jogando com bote salva-vidas porque vê que o barco vai afundar. Eu quero dizer para você que Jesus não deixa o seu barco, Jesus não deixa a sua vida. Mesmo que ele esteja dormindo, ele está com você. E Jesus dormindo é uma metáfora, simboliza a sua fé adormecida. Aquela consciência que você tem que você precisa voltar para a igreja, que você precisa abandonar o pecado, que você precisa estar na presença de Deus, que você precisa fazer um jejum, que você precisa orar mais, que você precisa buscar mais a presença de Deus. Então, todas as vezes que você tem essa mentalidade e não consegue sair disso, né? Todo domingo você tem vontade de ir para a igreja, todos os cultos você tem vontade de ir para a igreja, mas você não consegue. Você quer assistir às nossas lives, mas você não consegue. Inclusive as nossas lives agora ao 12:30, tá certo? Era 1:30, agora por causa do horário das crianças da escola, então nós passamos ao 12:30. Então 12:30 nós estamos com as nossas lives, tá certo? Ali no Facebook, é só você entrar no meu Facebook, você pode assistir a nossa live. Então as pessoas desistem, pulam do barco e acabam tendo uma fé dúbia, uma fé maculada,
uma fé que não é pura. Você vê que a água, para ser pura, ela tem que ser inodora, incolor, não é isso? E sem cheiro, né? Então, ela não pode ter cor, nem gosto e nem cheiro para ela ser pura. E a nossa fé é a mesma coisa. Para ela ser pura, ela não pode ter nada misturado. Se você misturar algo à sua fé, um pouquinho de dúvida, um pouquinho de desânimo, então essa fé ela não vai perseverar, ela não vai continuar, ela não vai ser firme. A palavra que eu quero te trazer nesse momento, para que os seus olhos venham se abrir, para que você venha estar na presença de Deus, é que o Jesus que está dentro de você, ele precisa ser acordado. O Jesus que está dentro de você precisa acordar. Ele não pode mais ficar dormindo. É como você ir numa igreja e ver um Jesus ali, parado, estagnado numa estátua, ou deitado num caixão de vidro, ou então pregado num madeiro, sem poder fazer nada por você. Talvez esse mesmo Jesus está dentro do seu coração, porque você se decepcionou, porque você olhou para o homem, porque você viu o homem cair, porque você desistiu de alguma maneira de andar, de caminhar, de viver, de estar no caminho. Então, de alguma forma, essa fé está dormindo dentro de você. Mas eu quero te trazer uma palavra nesse momento. A palavra de Deus diz que os discípulos, então, acordaram Jesus clamando. Não foi orando nem pedindo, foi clamando. Então, foi clamando, né? O que é o clamor? O clamor é diferente de uma oração. Você imagina que alguém está morrendo afogado. Essa pessoa fala assim, ai, socorro, me ajuda. Não, ela grita, ela se esperneia, ela faz o que for para alguém, né, pedir, ajudá-la. Então, da mesma forma, eles clamaram a Jesus, Senhor, socorre-nos porque perecemos. Eu quero dizer algo para você. Toda tempestade, ela passa. Se você ficar embaixo dela, ela vai demorar mais para passar. Mas se você então atravessá-la, ela vai mais rápido. Quando eu aprendi a dirigir, um amigo meu disse assim para mim, nunca pare debaixo de uma chuva, porque você vai ficar muito tempo debaixo dela. Avance que daqui a pouquinho você atravessa ela. A não ser coisas muito graves, né? Mas então, eu aprendi a não parar, a continuar. Por quê? Porque nós vamos atravessar. Mas existem tempestades que nós não conseguimos atravessar, que são as tempestades interiores do coração, da alma. O medo, a mágoa que está dentro do seu coração, o sentimento de culpa, o sentimento de derrota. Quando você olha para dentro de você, você vê que os anos passou e você não conquistou o que queria conquistar, então você se sente um fracassado. Talvez uma palavra, talvez alguém lhe disse alguma coisa e o seu coração não para de pensar aquilo, não para de refletir aquilo. E existem coisas dentro de nós que só nós sabemos, que outra pessoa não sabe. Existem coisas dentro de nós que só nós, então, guardamos. Porque, infelizmente, nós acabamos não sabendo abrir o coração para as outras pessoas. E quantas coisas talvez você tenha aí que o seu marido não sabe, seu filho não sabe, seu pai não sabe, sua mãe não sabe. E isso tem te consumido, isso são dúvidas. Talvez um vício, talvez uma pornografia que você mantém esse vício escondido. Talvez um jogo de videogame. Talvez você é viciado em videogame. Talvez você é viciado em celular. Você não consegue ficar sem celular. Chama-se nanofobia. Talvez você é aquela pessoa que tem coisas dentro de você e que ninguém sabe. Algo que você fez, que está escondido. Talvez um crime, eu não sei, que você imagina e pensa e que todos os dias isso está dentro de você. Isso é uma tempestade. Mas a boa notícia é que Jesus está dentro do barco, ou seja, Jesus está na sua vida. Jesus está dentro do seu coração. E a boa notícia é que você pode acordá-lo. Você pode despertar a fé que está dentro de você. Você pode despertar a fé que está dentro de você. Os discípulos clamaram por Jesus. E você também deve clamar por Jesus. Quando Jesus levantou e disse, homens de pequena fé, por que tens medo? E é a mesma pergunta que eu digo para você. Por que você tem medo? Por que você tem uma pequena fé? É hora, então, de você se levantar, de você lutar,
de você brigar, de você ir para cima e de você orar e pedir ajuda para o Senhor. Esteja na igreja, esteja nos trabalhos da igreja, perseverem. Não pule do barco, não deixe a sua fé dormindo aí. Para você despertar a sua fé, não basta você estar no sacerdócio, mas você também deve estar na presença de Deus. Quinta-feira nós temos culto às 19h30. Vá nesta quinta. Leve alguém com você. Você sabe que uma das formas de sermos prósperos é entregar aquilo que nós recebemos. Se você entregar esta mensagem para outras pessoas, e você então vai receber do Senhor aquilo que você está entregando de forma recalcada, sacudida e transbordante. Então eu quero deixar essa mensagem para você, para a sua vida. Lembrando que se você é jovem, aos sábados nós temos a Conexão Jovem às 19h30. E domingo, às 19 horas, nós temos o culto de celebração, onde você deve ir com toda a sua família. Nós estamos fazendo a oração pelos enfermos e orando pelos casais, para que haja paz na sua casa. Então, o meu convite para a sua vida é esse. Desperte a fé que está adormecida dentro de você. Os discípulos clamaram e Jesus despertou. Se você clamar agora, em uma oração, se você buscar a Deus de coração, clamando a Ele, confiando nele, então com certeza o Jesus que está dentro de você, Ele vai despertar, Ele vai mudar a sua vida e Ele vai acalmar as tempestades, principalmente esta que está dentro do seu coração, porque essa não passa. Os problemas externos passam, mas os problemas internos não passam. Então quando você clama ao Senhor, quando você o busca, com certeza Ele vai acalmar o seu coração, vai acalmar os seus pensamentos. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz, que o Senhor esteja sobre você a cada dia e a cada momento. Você fica agora com o sacerdote de avivamento, que ele terá uma mensagem para a sua vida nesse momento. Shalom, Deus abençoe.